Olá! Eu falei, Tudo vamos ver bom? se funcionou. Tudo Olá, certo. Sara! Eita, pessoal chegando. As pessoas estão chegando, né? Opa! Olha só que O delícia. Instagram está avisando que nossa live está iniciando. Exato. Aí tem gente que chega, é isso, tem gente que tem um delayzinho, tem gente. Ah lá, a Doristela já chegou, mas quanta gente querida. Oi, Doristela, boa noite. A Sejam Vivi todos já muito está. bem-vindos. Quem está É, chegando, antes de você chegar, Fabiola, a Vivi já estava chegando por aí. A Ana Rita também. Hoje todo mundo chegou rápido. eu vi, enquanto dá esse tempinho, né, da nossa conexão, eu vi já que a Vivi foi a primeira, né? Estava rápido, pulou da cama, né, Vivi? Com certeza, com certeza. É, lua cheia chegando, exato. A Sara Canter está falando, é verdade. A Sara teve Sim, nesse fim de semana, a Vivi também dançando lá conosco, foi uma delícia. que E essa lua maravilha. cheia amanhã a lua cheia mesmo é amanhã, né? Às 3 da tarde. Mas é uma Exato. lua cheia importante, então a gente fica ligada aí nos movimentos dos planetas que nos ajudam. Sim, com Ah lá, certeza, né? Juliana Amaral está Gente, chegando, bem-vinda, querida. Saudades de você. a Doristela falou boa noite também, que bom. Ah, deixa eu entrar eu mesma, que sempre eu entro com mudanças circulares também, porque é uma maneira de eu ler e de eu acompanhar a live maior aqui pelo computador, é muito mais prático, sabe? Sim, Porque senão sim. fica assim um celular muito pequenininho e a gente não consegue Verdade, falar, verdade, enxergar, conversar, tudo ao mesmo tempo, né? verdade, verdade, Eu adoraria de verdade estar num salão enorme com todo mundo junto. Isso sim, né? verdade. Isso seria uma Pronto. energia maravilhosa, não é, Patrícia? Nós que já Exato. temos essas experiências, né, de estar com mais pessoas, realizando os nossos trabalhos, você, principalmente, na questão das danças, né, de tantos anos que lhe acompanham, é uma energia espetacular, não é? É genial. É claro que não permite essa coisa, né? Eu tô aqui, a Ana Regina chegando. Oi, Ana, boa noite. Uhum, É isso, eu tô em São Paulo, você tá em Teresina, tanta gente em tanto lugar, né? Muita gente em Belo uhum. Horizonte, a Genice de Porto Alegre, e assim vai. Claro que Sim, tem essa coisa maravilhosa, mas realmente essa coisa de dar a mão e olho no olho tenho que confessar que é uma energia que é muito gostosa para mim, é verdade. Com certeza. né? Muito gratificante, não é? Muito Sim, ai, interessante. Aqui em Teresina, no núcleo de práticas de justiça restaurativa, os círculos restaurativos é feito dessa forma, né? Com as pessoas dentro de um círculo, existe toda a representatividade de alguns objetos para que todos possam se olhar e conversar ao mesmo tempo. É muito bacana, não é? Quem trabalha com os círculos restaurativos na área jurídica, né? De restaurar sim. essa pessoa, de devolver essa pessoa que não importa os motivos aqui, né, fez algum delito, mas ela precisa ser inserida na sociedade novamente. Então, o círculo restaura, devolve essa pessoa de uma forma melhor para a nossa sociedade, que a gente precisa olhar para isso também, não é? Sim. E Olha, não Fabíola, eu vou te devemos contar. excluir a exclusão, não é, Patrícia? Que é o nosso tema da live de hoje, não é? Fala de novo, desculpe. Se a gente não consegue devolver essa pessoa para a sociedade, ela acaba sendo um excluído, que é exatamente o título da nossa live de hoje, não é? Sim. Fabíola, eu vou te fazer um comentário para você e para todos que estão aqui, que já são nossos queridos, e só para contar uma curiosidade. Sim, A gente decide os temas das lives e o desencadeamento normalmente de 2 em 2 meses. Então, sim, a gente senta, decide tipo os próximos 8 encontros, e assim a gente vai para ter uma linha, um fio condutor que vai levando uma live à outra. Quando tem alguma sugestão ou alguma necessidade, claro, a gente põe também, mas só para vocês saberem como a gente tem funcionado, né? Então, esse tema desta live já está decidida há muito tempo e a gente vai fazendo as divulgações e vai pondo, ok. sim. Semana passada, ou há um tempo atrás, acho que uns 10 dias, me ligou e a gente conseguiu ajeitar a agenda para que hoje eu tivesse um atendimento de constelação.
Eu nem tinha me ligado, live, nada disso. Tinha lá o atendimento da constelação e eu fui atender a pessoa. É uma pessoa que já fez uma constelação e está voltando, está fazendo de novo por um outro assunto. Ok. Tá bom. Começa a conversar e ela, olá, aconchego da Lili, boa noite. Estou contando uma curiosidade do dia de hoje. A gente começou a conversar antes de fazer a constelação e decidir se a gente ia fazer com cartas, na água, o que ia fazer. Sentimos as duas juntas, fizemos uma harmonização. Qual não foi minha surpresa que ela veio tratar uma questão profissional. Sim. Uma questão de uma empresa familiar, parará, e que ela queria desfazer a sociedade, enfim. Ela contou em 2 linhas o que era, e a gente começou a fazer o trabalho da constelação, o genograma, e a gente optou por fazer na água, porque é uma coisa que eu gosto muito, enfim. Ela nunca tinha feito, e ela ficou encantada. Fabiola, conclusão da ópera, só para a gente já iniciar. O assunto, assim, o fio da meada, vamos dizer assim, a raiz da questão toda da empresa familiar, da questão que a cliente trouxe, era exatamente uma exclusão. Foi muito interessante. Foi muito interessante porque foi assim, sem querer, obviamente, ninguém sabe. Quando a gente abre um campo de energia e se dispõe, tudo depende de quanto a pessoa, o constelado está aberto e disponível para também observar e trabalhar as questões, né? Mas foi muito interessante que a gente chegou nisso, trabalhou, harmonizou, incluiu e tal. Aí quando terminou eu falei assim, posso te contar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, olha aqui qual é a live de hoje. Aí eu mostrei para ela a divulgação. Ela falou, não acredito. Não acredito. Eu falei, olha o que é a sintonia. O universo já está trabalhando desde cedo neste tema. Exato. De como a exclusão pode, e como essa coisa da gente rejeitar, excluir, colocar debaixo, famoso colocar debaixo do tapete, pode trazer consequências em diversas áreas da nossa vida. E justamente a constelação do atendimento de hoje foi esse assunto. Tá, conjuminado e energia, sintonia fina com a nossa live hoje, com o nosso tudo assunto. Conectado, né, Patrícia? É impressionante. As pessoas, às vezes, duvidam ou não compreendem, porque realmente é um mar de informações, mas tudo está devidamente conectado, ligado, e existe o momento exato para que aquilo realmente aconteça, não é? Exato. Não existe, eu não acredito em coincidências. Exato, e a gente... Depois de conhecer as constelações, coincidência para mim não existe mais. Eu confio na conexão, na ligação do universo com a gente, né? E a gente está aberto para ver esses sinais, né? Isso eu acho que a gente que começa a fazer muito, a gente começa a perceber isso. Então, começando nossa live, depois de contar essa sincronicidade do universo, eu acho que vou me apresentar em 2 minutos, porque todo mundo que está aqui já nos conhece, não entrou, acho que ninguém que a gente não tenha conhecido, mas muita gente assiste depois. Sim. Então, eu sou Patrícia Tolentino, eu sou paulistana, sou educadora, sou jurássica dinossáurica das danças circulares e das danças da paz e trabalho com constelação, as 2 coisas há mais de 20 anos. E a gente tem feito lives, eu e Fabiola, toda semana, há mais de ano, e todas as lives ficam gravadas. Então, querendo assistir, querendo ver algum assunto em particular, ou querendo alguma ajuda, querendo conversar mais, nós estamos à disposição, tanto eu quanto Fabiola, porque a gente tem feito os assuntos inerentes à constelação e também assuntos diversos do nosso dia a dia. Questões que a gente queira olhar ou demandem para a gente tentar cada vez ter mais consciência, porque a gente diz que constelar é trazer a consciência, né? É ampliar a consciência. E essa consciência é a nossa medicina, é o nosso remédio. A partir do momento que a gente tem outro olhar e outra consciência sobre as coisas, a gente consegue escolher as nossas atitudes e nos responsabilizar pelas nossas atitudes, pelo nosso pedaço, de outro lugar, com mais facilidade, né? Então, essa é a coisa, a gente vai aqui cada dia tirando uma casquinha da cebola para a gente ir caminhando junto, rumo à nossa integridade, à nossa felicidade. É por isso que a gente está aqui toda semana nessa diversão que eu e Fabiola adoramos. Então, eu sou aqui de São Paulo, paulistana, e vou passar a bola para a minha querida Fabiola para ela contar um pouquinho, e aí a gente já começa. Eu agora me apresento, Patrícia,
incluindo e honrando todo o meu nome, não é? A parte da minha mãe e a parte do meu pai. Então, para quem nos assiste, meu nome é Fabíola de Moura Sérvulo, o Moura da minha mamãe, o Sérvulo do meu papai, não é? E para mim é uma delícia estar aqui toda terça-feira com vocês, trazendo e expandindo consciência desses inúmeros temas pelos quais nós falamos, alguns deles sugestões de vocês, para que a gente se conecte e que a gente possa fazer essa virada de chave, essa mudança de lentes, assumirmos a nossa postura com essa expansão de consciência, porque muitas das situações que acontecem nas nossas vidas por uma questão de falta de informação, e o nosso intuito aqui é trazer sempre esclarecimentos, não é? No que diz respeito às constelações, para que a gente observe exatamente o que precisa ser visto, o que precisa ser modificado, quebrar esses padrões familiares, rumo à questão da abundância, da prosperidade, não é? E do nosso propósito de vida. É bem interessante trabalharmos tudo isso, mas tudo demanda um certo tempo, é o nosso processo de amadurecimento, que cada um de nós precisa olhar e tratar com muito carinho, com muito respeito, não é? Exatamente o que já passou, para que nós chegássemos até aqui e expandir o que estamos fazendo aqui, qual é o legado que a gente pretende deixar para as futuras gerações. E eu e Patrícia estamos aqui toda terça-feira e nos nossos atendimentos com as constelações de quem nos procuram, ajudando, auxiliando a conduzir esse processo, né? A vocês conduzirem esse processo. Exato. Fabíola, falando, eu vou aproveitar o seu exemplo, que é dizer... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu vou aproveitar o seu exemplo dessa questão do nome, para dizer que não só o nome, gente, olha que coisa interessante, né? Tudo que a gente tem dito aqui, no que diz respeito do olhar sistêmico, e hoje falando dos excluídos também, é bom a gente reforçar que não tem nada a ver com a parte externa. A gente não precisa pôr um outdoor na rua, a gente não precisa fazer assim algo muito grande, muito para fora. O mais importante de tudo, e que o Bert Hellinger das constelações sempre frisa, é dentro da gente. Não adianta a gente fazer um discurso lindo, é o que a gente fala de muitas religiões. Eu fazer 52 novenas, eu viver na igreja e o meu ato, a minha atitude todo dia dentro de casa, etc., ser diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vai dizer hoje dos excluídos, etc., sempre que a gente exclui algo, rejeita algo, a gente está atraindo para nós, porque o sistema vai cobrar. Mas eu digo isso por conta do nome que você falou. Você falou, eu vou dizer Fabíola de Moura Sérvulo, porque eu tenho do pai e da mãe. No meu caso, é muito interessante, é um exemplo muito bom a gente dar de nós duas, porque ficou perfeito. No meu caso, eu me chamo Patrícia Tolentino. Então, eu tenho, a princípio, só o nome do meu pai. Por quê? Porque ficou mais prático. Minha mãe era educadora e ela achava que não tinha que ter 50 nomes. E foi ela mesma que sugeriu ficar só o nome do pai, Patrícia Tolentino. Então, os dois entraram num consenso e foi uma coisa absolutamente harmônica e tranquila, que por uma questão de prática, de ela sempre foi alfabetizadora e tudo mais, que Patrícia Tolentino estava bem. Então, eu sou Patrícia Tolentino, Fábio Tolentino, Marcos Tolentino. Ponto. Então, assim, mas aí você não honra ao lado da mãe? Mas aí você está desfazendo? Mas aí você exclui? Não, nada disso. Dentro dos dois, dos pais, estava absolutamente tranquilo e acordado que eles usaram um critério X, no caso praticidade, no caso uma coisa que para eles estava bom, e assim ficaram os 3 filhos. Entende? Então, é muito mais uma atitude interna do que externa. Existem muitas famílias que a gente tem nomes enormes, a gente diz que eles são, né, barões, porque eles têm 5 sobrenomes, coitada da criatura que vai alfabetizar,
mas que tem nome da mãe, do pai, as famílias começam a brigar, porque como não vai pôr o meu nome? Eu tenho um caso de uma família, por exemplo, o último caso que eu vou contar para a gente, mas isso é importante. Eu tenho o caso de um casal que foi ter um filho e me pediu para fazer numerologia. A gente fez todo um estudo, até a Ana Regina que está aí, fizemos juntas. Um estudo do que energeticamente seria melhor, parará, apresentamos. Eles fizeram tudo diferente. Eles ignoraram tudo que a gente fez, todo o trabalho que a gente teve, porque as famílias começaram a brigar que tinha que pôr tal nome por causa disso, o outro avô porque tinha que pôr tal nome por causa... E criou-se uma tal emaranhada, uma tal confusão. Então é diferente, por isso que eu estou só querendo ressaltar que tudo que a gente vai falar aqui hoje, a postura é interna. Sim. Com a minha consciência e com o meu afeto, com o meu coração. O que muda e o que rege a vida e as relações do ser humano e a integridade do ser humano é o afeto, por mais piegas que pareça, por mais que seja frase de padaria e de margarina, de propaganda de margarina, mas essa é a verdadeira realidade que foi a mensagem de Jesus Cristo e de vários outros profetas. Então, assim, o que une, o que importa é o amor. E o Bert Hellinger, em todos os olhares dele, para todas as relações, é o afeto e o amor que a gente põe de dentro que faz a diferença. E não se põe ou se não põe. Eu posso pôr os 4 nomes, mas a minha má vontade, a minha indignação de usar aquele nome é tão grande que não adianta nada eu estar honrando as famílias se dentro de mim isso não está recebido com amor e apaziguado com amor. E o oposto é verdadeiro. Muitas vezes eu não tenho, no meu caso, não tenho o nome das 2 famílias, mas absolutamente consensual, tranquilo e amoroso. E nenhuma das 2 famílias achou ruim, muito pelo contrário. Então, só para entender da onde o que a gente vai falar hoje, é plantando uma sementinha para o nosso assunto, né, Fabiola? Sabe, Patrícia, tem pessoas que, inclusive, na parte jurídica, até retiram do seu nome, não é? O prenome, nome e sobrenome, que é assim nós somos registrados civilmente na legislação brasileira, mas retiram um desses nomes. Aqui já é gerado um processo de exclusão. Ah, eu não gosto da família do meu pai, ah, eu não gosto, eu não me entendo com a família da minha mãe. Vai lá no cartório e faz um pedido, né, da retificação do registro civil e tira esse nome. Olha a questão que já está gerando ali um emaranhado. Por quê? Uma das famílias, ou a energia masculina ou a energia feminina, está sendo excluída por algum motivo. E que a pessoa acha que, não vai dar em nada, é porque eu não gosto, eu acho esse nome feio. Pelo contrário, mal sabe ela de que ali já existe um emaranhado para ser visto e ser tratado, o porquê dessa exclusão e a consequência que essa exclusão vai levar adiante. Exato. Né? Então, tudo isso para dizer, gente, que é muito mais uma postura interna do que a postura externa em si. Então, vamos lá, começando o nosso tema de hoje, que a gente já começou faz tempo de verdade, mas oficializando, a gente, o tema oficial é, os excluídos. As pessoas, as situações, os sentimentos, né? Olá, Beatriz, boa noite. O nosso tema, então, não só pessoas excluídas, mas situações, sentimentos, etc. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? No que isso interfere, né? A gente já deu aqui vários exemplos, tanto Fabiola como eu, a própria constelação, o atendimento que eu fiz hoje, era uma questão de uma empresa, um negócio, um empreendimento, uma sociedade que estava sendo influenciada ou identificada como energia de exclusão, olha só. Então, isso vai para todas as áreas. Mas, primeiro de tudo, vamos pensar um pouquinho o que significa excluído, né? É pensando exatamente, eu já comecei a live lá atrás, né? Excluído significa você tirar o amor. Não significa que você fez nada grave ou nada para fora necessariamente. Às vezes você pode excluir só aqui dentro. Ninguém nem fica sabendo. Aliás, às vezes para a sociedade nada aconteceu e tá tudo lindo. A gente fica com aquela cara linda. A gente não, porque eu não faço isso. Mas as pessoas ficam com aquela cara linda para foto, como se tivesse tudo bem, né? A gente sempre brinca, pais separados daquele pai que só vem uma vez por ano para tirar foto. Exatamente esse caso. Então, assim, não é uma realidade. O excluído não precisa ser... É toda vez que você retira o amor.
retira a dignidade, a integridade daquela pessoa, daquela situação, daquele trabalho, do que for. Né? Então, toda vez que você tem uma situação que é totalmente dispar, ou que você tira a integridade daquela pessoa que está trabalhando para você, ou daquela sociedade, ou daquele familiar, ou de um familiar, enfim, toda vez que você exclusão significa você retirar o amor, a integridade e a dignidade. Exato. Então, não é simplesmente... E, obviamente, quando é que a gente faz isso? Quando é diferente de nós. Quando é diferente do que a gente quer que aconteça. Quando é diferente do que a gente acha que o outro tem que fazer. Né? Então, se a pessoa... Né, Patrícia? Das Desculpa. nossas próprias expectativas também. Exato. Exato, das nossas... Às vezes a gente cria uma expectativa, a situação ou a pessoa não cumpre a expectativa que a gente criou e a gente exclui o outro, porque a gente se acha, né? Então, olha só como é uma coisa... Aqui, Patrícia, em Teresina, a gente até tem o hábito de falar uma frasezinha, sabe? Hoje eu entendo o peso que essa frase tem. Ah, eu coloquei uma pá de cal nessa questão. Tá entendendo? Exato. Nossa, ali já acabou. Exato. A gente enterra, né? Enterra, exatamente. Então, assim, só para a gente compreender que muda totalmente a concepção. A gente pode fazer exclusões conscientes ou exclusões inconscientes. Às vezes a gente faz e a gente não percebe, e às vezes a gente faz de propósito, com o objetivo nosso mesmo, ou de machucar o outro, ou de, sei lá, de se vingar, de ser superior, de se sentir mais, e assim vai. Então, só para entender que exclusão aqui significa retirar afeto, retirar integridade, retirar dignidade. E o que faz o sistema? O nosso sistema onde nós escolhemos nascer, a gente escolheu aquela família, aquela circunstância, aquela experiência para crescer, para se desenvolver, para evoluir. Vamos pensar, eu adoro esse exemplo, e sempre que eu dei hoje para a menina no atendimento e foi genial. Eu sempre penso esse exemplo, eu acho muito fácil. Por exemplo, quando você compra aquela caixinha, aquela bandejinha de ovos, pensamos todos aqui que estão assistindo, uma caixinha de ovos daquela que tem 20, que é quadradinha, cheia de furinho, cada casinha cabe um ovo, certo? Se você, vamos pensar, nós estamos, sei lá, estamos aqui em 20 pessoas, e eu vou pegar essa bandeja de ovos e em qualquer lugar da bandeja, não precisa ser no meio, a gente tira um ovo, falta um ovo. Quebrou um ovo, ficou sem. Então, eu vou ter lá 19 coisinhas que tem ovo e um tá faltando. Eu garanto para vocês, só de eu pensar e fazer essa imagem, todo mundo já está pensando, mas se eu tivesse passando, assim, essa bandejinha de ovo em volta de 20 pessoas, assim, ó, todas as pessoas que olharem para essa bandeja vão olhar para o buraquinho que está faltando ovo. Sim. Ninguém vai olhar para os outros 19 ovos que estão lá. Ninguém vai contar quantos ovos tem. Ninguém vai ver quantos, que essa bandeja é de 30, de 12, de 20. Todas as pessoas vão olhar para aquele buraquinho que está faltando um ovo. Exato. E isso é natural. Isso é natural. A energia vai... É mesmo o exemplo da mangueira. A mangueira tem seu buraco, seu fluxo, seu buraco certo para sair. Se tem um furinho, a água vai passar para lá. Entende? Então, isso é muito fácil de perceber. Quando você exclui algo ou alguém, não me interessa a motivação. Inclusive, você pode ter 100% de razão. Você tem o direito... Todas as pessoas têm o direito de ter sua opinião, inclusive de ter opiniões, assim, ridículas ou que não são prudentes. Ok, é o direito de cada um de ter sua divina opinião. Mas todas as vezes que você exclui algo, a energia vai. Sim. E aí o sistema o que é que faz? Como o nosso sistema é baseado no amor e o amor vem para equilibrar, ele fica chamando atenção para aquele lugar até equilibrar. Exato. Até você pôr o ovinho ali e ficar equilibrado. Então o sistema e o universo é tão maravilhoso e tão sábio que ele acha infinitas maneiras, às vezes bem tortuosas, como dizia Jesus Cristo, Deus escreve certo por linhas tortas, é exatamente isso. Ele acha maneiras das mais tortuosas possíveis daquela questão dessa exclusão, dessa falta,
ser harmonizada e que a abundância possa vir. Então, para a gente entender que sempre que a gente exclui uma coisa, o sistema vem cobrar, até que isso seja harmonizado, de diversas maneiras. Exato. Vamos pensar um pouquinho nas leis sistêmicas, né, Fabiola? A Juliana aqui está falando que adorou o exemplo, não é? Porque a gente traz uma coisa bem prática, não é? Para a gente lembrar. Exato, para que lembre que as pessoas realmente visualizem a situação, que é claro, é muito correto você ver visualizar a caixa de ovos e está sentindo falta, mas está faltando um, e é para lá que o nosso sistema olha. Então, todo mundo se volta para aquilo que está ausente. Não, mas aqui está faltando. O que foi que aconteceu? Vamos olhar. E tem muitas pessoas que se negam, não é, Patrícia? Nas constelações é muito claro. Ah, não, isso aí eu já resolvi. Não, mas isso aí eu não quero nem ver. E é lá que está o ponto. É lá que está o sintoma. Porque, sistemicamente, como nós já abordamos aqui inúmeras vezes, nós temos as ordens do amor, que são as 3 leis sistêmicas, né, estudadas por Bert Helling e tantos outros consteladores, que tudo faz parte. Tudo tem que estar incluído, porque senão vai gerar um desequilíbrio. E aí nós lembramos, né, a questão do pertencimento, porque todos nós queremos e temos por direito de pertencer a um sistema familiar, um sistema de relacionamento, o nosso sistema de trabalho, ou seja, o pertencimento, não é? Nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema de origem. Tem muitas pessoas que até nos perguntam, né? Ah, mas eu sou adotada, eu não conheci meu pai, a minha mãe desapareceu, mas você faz parte. Eles também fazem parte, os nossos pais biológicos fazem parte, não importa por qual motivo desapareceram, sumiram, enfim, nós pertencemos, nós fazemos parte. Tem a questão da hierarquia, que essa lei, Nossa Senhora, ela é muito interessante, que aqueles que chegaram primeiro têm a precedência. Ah, não, tem pessoas que se arrogam, não é? Com essa superioridade, exclui do sistema. Ah, fulano não sabe de nada, fulano não tem o mesmo estudo que eu, fulano não tem a mesma experiência de vida do que eu. Ali você está excluindo uma hierarquia de pessoas que vieram bem antes de você. Como eu e a Patrícia comentamos muito, todos nós aqui, para pertencermos, já chegamos aqui com uma história que está sendo contada lá de trás. Como é que eu posso chegar aqui hoje, me achar superior, me achar mais importante, mais inteligente, mais dona da razão, do que aqueles que me precederam? Eu estou excluindo essas pessoas. Se elas não possuem o mesmo conhecimento ou não possuem as mesmas experiências que eu tenho hoje, mas elas contribuíram e muito para que eu chegasse até aqui. Então, só porque elas existiram é que você chegou. Claro, se elas não tivessem existido, eu nem estaria aqui conversando com Patrícia. E às vezes uma mudança podia ter gerado coisa completamente diferente, né, Fábio? Totalmente diferente. E por último, que a gente sempre trabalha, o equilíbrio entre dar e tomar. Como é se eu excluo uma pessoa, tudo aquilo que eu excluo, o sistema vem à procura, vem resgatar. E ele chama a gente de várias formas, de inúmeros aspectos, de inúmeras mensagens. Tem gente que até pensa, nossa, olha, agora a ficha caiu, agora eu entendo, agora eu percebo. Por quê? Porque esse sistema estava desequilibrado. E, de alguma forma, alguém que foi excluído, ou algum fato que foi excluído, estava piscando na nossa frente. Eu estou aqui, eu faço parte, eu pertenço. Por que me esqueceram? Por que me colocaram de lado? Por que me enterraram? E a gente, quando chega essa consciência, nossa, dá um alívio tão grande, tão maravilhoso. A gente se sente leve, porque agora essa pessoa ou essa situação que não nos cabe julgamento, ela foi vista. Ela teve o lugar de pertencer. Ela passou a fazer parte do coração, do amor, do afeto dessa família, que é o que a Patrícia colocou muito bem esclarecido. Exato. E é muito interessante, né, Fabiola, porque muitas vezes a gente diz que constelar é revelar, e essa consciência que é a nossa medicina, como eu falei agora há pouco, né? O simples fato da gente reconhecer
e da gente ter essa consciência lá dentro e aceitar dentro do nosso coração, já muda uma chave. Já acontecem, tipo, aí as pessoas falam, é mágica. Não, não é mágica. Teve uma mudança de afeto, literalmente, dentro da gente. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, muitos exemplos a dona Luísa chegando. Boa noite, dona Luísa. Então, assim, muitas vezes, e isso acontece, como é que a gente sai disso? Eu queria que todos nós que estamos aqui assistindo, especialmente quem está desde o comecinho, que já pegou mais o fio da meada, né, mais o encadeamento da ideia, desde o conceito, pensasse um pouco que situações, que sensações no trabalho, ou que pessoas na nossa família ou do nosso convívio, que vocês têm lembrança de terem excluído. E o excluído não significa, né, assim, de mal à morte e nunca mais. Não. Não. Eu vou dar exemplos aqui para vocês irem vendo se isso, né, as pulguinhas que a gente vai pondo atrás da orelha, para vocês fazerem associações, se isso tem a ver. Por exemplo, pessoas que tiveram vícios atrás na família. São todas aquelas pessoas e aquelas situações que é diferente do que a gente gostaria que fosse, que é diferente do que a gente acha que tem que ser, que é diferente do nosso jeito de pensar. Então, a gente simplesmente tira a dignidade, diminui essas pessoas, tira a integridade, tira o afeto. Então, a gente excluiu ela desse sistema. Excluiu ela do direito de pertencer e de ter o nosso afeto. Então, ou dá menos valia. O que a gente desequilibra o dar e o receber, como a Fabíola acabou de falar. Então, por exemplo, pessoas que têm vícios. Não, aquele não serve para nada. Quantas mães, no senso comum, a gente ouve dizer dos pais, não, mas seu pai não serve para nada. Seu pai não sabe trocar uma lâmpada. Seu pai, sim. Quantas, né? E vícios, assim, de bebida, de drogas, enfim, de jogos, de compulsões, de vícios, no geral. Então, as pessoas, em geral, que têm vícios, elas vêm mostrar algo para esse sistema, ela vem contar algo, e muitas vezes a gente diminui, tira a integridade, exclui, porque ela não serve para estar na nossa família. Sim. Né? Então, doenças, pessoas que têm doenças, né, patologias ou mentais ou não, sei lá, né, que tem lepra, doenças contagiosas, ou depressão, qualquer tipo de doença, né? Sim. A gente acaba excluindo. Aquela tia, antigamente era muito comum a gente ouvir. Quantos irmãos você tem? Não, meu pai tinha 3 irmãos. E uma tia que era esquizofrênica, mas que a gente não sabe nada dela, ela nunca estava na família. Exato. Ponto. Exato. Essa tia esquizofrênica que nunca estava na família, esse tio que teve algum vício, ou que fez alguma coisa, ou que, né, que roubou uma terra, que duelou com alguém, ele é excluído, ele sai, é o ovo, é a energia que falta nessa família, e que é de direito. Exato. Né? Mesmo por opção sexual, por nível de trabalho, não, aquela virou, sei lá, menos valia, como se virou, sei lá, faxineira, virou uma coisa, virou prostituta, virou uma coisa que na sociedade é julgado com uma cara como se não valesse. Sim. Então, toda vez que a gente faz isso, e mesmo no trabalho. Sim. Então, eu convido, assim, vocês a pensarem que momentos nas suas vidas vocês, e mesmo querendo ou sem querer, e aí passa para a parte inconsciente, mesmo filhos. É óbvio, e eu sou educadora, não venha me dizer que a gente gosta de filho igual e que é tudo igual, de novo, a propaganda de Doriana, isso não existe, na minha opinião. Na minha opinião, Patrícia. Nós gostamos de cada pessoa de uma maneira. E as mães gostam de seus filhos e têm afinidade com os seus filhos de outra maneira. Tem com um filho que é mais fluido a comunicação, tem com outro filho que é mais em um sentido, no outro filho é mais o outro sentido. Ok. Então, cada um a gente estabelece a relação de uma maneira. Não é que ama mais ou ama menos, não é mas é diferente pessoa a pessoa, inclusive mães e filhos. Mas a hora que a gente, consciente ou inconscientemente, privilegia um filho em detrimento do outro, você está criando confusão. Você está criando confusão especialmente para as próximas gerações. A maior demonstração disso, Fabíola, eu acho que você vai concordar comigo, é a questão de herança.
Então, a hora que você pega os filhos, todos os filhos têm direito a todos os filhos têm direito àquela herança igualmente. A hora que você privilegia um filho na herança, consciente ou inconsciente, veladamente, discretamente ou publicamente, a hora que você privilegia um em detrimento do outro, você está criando emaranhado para esse núcleo e para os próximos. Porque aí você está tirando um pedaço. Toda vez que você tira, o universo vem cobrar. A mesma coisa, nós já vimos isso, e o Bert Hellinger dá inúmeros exemplos. Quando você tem, por exemplo, 3 filhos, e na nossa... Se você pegar uma geração atrás, tal, isso tinha muito. Sim. 3 filhos e um filho de bastardo. Daí que surgiu a nomenclatura bastardo, um filho de outro casamento. Ah, não, a gente vai dar um jeitinho para a gente tirar o bastardo e ele não recebe o que ele deveria, ou recebe menos ou não recebe. Enfim, você pode ter certeza, e nós temos inúmeros relatos, estudos sobre isso, de que quando você deixa de dar a herança ou o que é devido a alguém, o sistema volta a cobrar. Você pode ver que aquele valor exato, essa família ou vai perder, ou algo vai sumir, ou alguém vai roubar, ou, sei lá, uma das vezes que eu atendi, a propriedade pegou fogo, assim, sabe, assim, se perde tudo, ninguém ganha, porque é isso. E mesmo questões de impostos e tarará, toda vez que você faz, aspas, inadequado, ou de má fé mesmo, e você tira de alguém e fica com uma coisa que não é seu, o sistema vem equilibrar. Para mais e para menos. Né? Então, falece uma pessoa. Os filhos têm direito a esse. Nós somos herdeiros para isso. Né? Cônjuge, meu pai faleceu agora, então agora eu estou por dentro de tudo isso, e é como a gente tem estudado, né? É isso, é o legado que aquela pessoa deixou. E tem que ser distribuído para cada um exatos centavos do que cada um tem direito. O que aquela pessoa vai fazer com isso? É direito de cada um decidir. Ah, eu com meu pedaço eu vou para a Europa. Ah, eu com meu pedaço vou comprar uma barraca. Eu com meu pedaço vou comprar, sei lá, uma fabriqueta de meia. Não importa, né? Mas importa que a gente tem que ser facilitador desse processo com essa consciência. Então, a exclusão, voltando no nosso conceito, é de dentro para fora, não necessariamente uma coisa que aparece, o que é pior ainda, porque às vezes a gente fala, não, eu gosto de todo mundo igual, eu estou fazendo tudo o que é possível, e de verdade não é isso que está acontecendo. Dentro a gente está privilegiando um, excluindo o outro, eliminando o outro, tirando, não, essa aqui é muito inadequada, ela dá muito trabalho, não vamos falar dela. Exato. Assim como filhos, isso a gente tem dito aqui muitas vezes, eu e Fabiola, filhos não nascidos ou filhos abortados espontaneamente ou não, são seres que fazem parte daquela família. Ah, ele ficou 10 dias, ok. Era o destino daquela criança ficar 10 dias, mas ele tem um espaço e um lugar naquela família. E a hora que nunca mais se fala, antigamente era um tabu se falar sobre isso. Né? Era uma incapacidade da mulher, tudo era culpa da mulher, né? Ah, não teve filhos, a culpa é da mulher, não segurou os filhos, a culpa é da mulher, não deu um filho homem, a culpa é da mulher, tudo era culpa da mulher. Mas quando não se falava que abortou, que perdeu a criança, né? Com medo do julgamento. Mas a gente sabe perfeitamente, hoje a ciência explica que o corpo da mulher muitas vezes não está pronto. E realmente o primeiro filho é eliminado espontaneamente, tal, e aí vem naturalmente outros, ou entre as gestações. Mas esse filho tem um lugar, é um filho que surgiu, um ser que surgiu naquela família e que ficou o que tem que ficar de tempo. Então, é outra exclusão que se fazia com muita frequência. Então, é prestar atenção mesmo em ambientes de trabalho, em situações corriqueiras, onde é que nós estamos excluindo, eliminando, ou simplesmente fingindo que a gente não vê, que não é com a gente, colocando debaixo do tapete. Porque lembra do exemplo que eu dei da caixa de ovo. O universo, como o amor é o que quer equilibrar, harmonizar, ele vem cobrar. Exato. Ele vem mostrar, né? Exato. É interessante, Patrícia, essas suas observações, porque eu me lembro bem de uma obra que eu já li há um determinado tempo, não é?
de um período não muito legal da história do próprio Brasil, e retrata exatamente isso, a questão dos excluídos, não é? De maridos que já estavam em um relacionamento extraconjugal, que colocavam suas esposas em manicômios, não é? Que elas eram tidas como loucas, filhas que, infelizmente, chegavam a engravidar enquanto solteiras, não é? Então, olha o quanto de processo de exclusão dentro do contexto histórico do nosso país, das nossas famílias. As pessoas, é como você fala, não é? Nós temos um hábito de colocar a sujeira para debaixo do tapete, e, de uma certa forma, em um determinado momento, a cobrança vem de imediato, não é? Isso vai ser visto, vai reverberar para as futuras gerações. Então, observem se na sua família teve alguma questão desses exemplos que eu e Patrícia estamos aqui citando no quesito exclusão. A questão de doenças, nosso... Oi, Melk, tudo bom? Seja bem-vindo, né? Nossa, Melk! Ele estava comendo! Bem-vindo, mas eu achei que você nem estava aqui entre nós, porque você desapareceu. Que lindo! Bem-vindo, bem-vindo. Diga lá, desculpa, Fabiola, fique animada. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live, né? Sim, a Soraya chegou há pouco também, minha prima, muito bom. Pessoas vão chegando, não é, Patrícia? Sim. Então, assim, quais são as consequências que isso pode gerar, né, através de um processo de uma exclusão, seja de pessoas, sejam de situações? Eu me recordo bem, Patrícia, você falando a questão de abortos provocados ou não, da constelada nossa na semana passada, né? Com Menina, é mesmo. Foi exatamente o que a constelação mostrou, não é? O tema que ela tratava era que não conseguia engravidar, e a constelação dela com o nosso grupo, né, de representantes mostrou exatamente uma exclusão. Belo exemplo. Não é? Um filho que, infelizmente, veio a ser abortado de forma espontânea, mas que ela nem lembrava, ou seja, passou desapercebido, ou ela esqueceu, gerou um movimento de perda tão grande, de que às vezes a gente quer mesmo apagar, né? Deletar isso, mas foi visto na constelação dela o porquê dessa demora para que ela geste novamente. E foi Fabiola, esse exemplo foi perfeito, foi um exemplo, foi um movimento lindo, e era uma pessoa que estava com dificuldade de engravidar. Ela já fez todos os exames, o marido já fez todos os exames, e o que acontece? A gente conseguiu observar através do campo, a gente fez com representantes nesse caso, e a gente conseguiu ver através do campo que haviam 2 ocorrências de abortos velados. E é isso, eram pessoas que não tinham espaço e não tinham sido honradas nessa família. Então, eles estavam conectados com essa energia de falta. Sim. Então, é isso, não, por mais que sejam saudáveis, por mais que tivessem todas as possibilidades de engravidar, a associação, a energética desse sistema, da nossa ancestralidade, estava vinculada com uma escassez. Não, quando a gente engravida, perde, então a gente não engravida. Então a gente não vem. Simples assim. E muitas vezes, em inúmeros casos, a gente limpa essa energia, a gente inclui aquilo que precisa ser incluído, devolve o amor, a integridade, a dignidade daquele ser, em curto espaço de tempo a pessoa engravida. A mesma coisa no campo. Então, esse vazio, quando a gente exclui, que fica um vazio, às vezes ele se manifesta de vários modos. Pode ser na parte profissional, fica um vazio de alma. Então, eu faço 52 cursos e não acho que é suficiente, e não sou reconhecido. Ou pode ser na parte afetiva dos relacionamentos. Então, é isso. Fica, né, Patrícia, também. Na parte financeira. Então, isso pode vir em várias... Isso pode ser observado em diversas... Uma exclusão de qualquer desses assuntos, e na constelação, isso, quando a gente abre o campo, fica muito claro, pode se manifestar em diversas partes da nossa vida. Sim.
Exato. Não, essa constelação foi perfeita que a gente fez quarta-feira, eu nem não tinha associado, olha aí, sintonia, né? Porque a questão da pessoa nem se lembrar mais, ou por algum motivo, né, esqueceu, ou que resolveu apagar, e agora essa criança que ela tanto almeja, não é, a questão da maternidade, não consegue vir exatamente porque ela não se acha digna. O nascimento, a gestação é exatamente isso. Não, eu posso morrer porque os outros não tiveram direito de pertencer, então eu também não venho a esse mundo, eu não vou para essa família. E foi muito bonito, né, Patrícia, o movimento. Foi lindo mesmo, foi muito emocionante, né? A pessoa ficou absolutamente tocada e foi muito bonito mesmo. Foi transformador, o rosto, assim, tudo. Agora, Fabiola, estou me lembrando de um outro atendimento que a gente teve, diferente desse, mas do mesmo assunto, que nós tivemos juntas, nós duas, onde, diferente desse, a pessoa nem lembrava de um aborto de uma criança que não tinha vindo. Fui eu que sabia, que lembrei. Eu falei, uai, mas não houve um aborto em tal lugar? Ela falou, é mesmo. Olha só, a coisa estava tão excluída e tão cristalizada como se aquilo não existisse, entende? Então, todas as vezes que a gente exclui algo ou alguém por qualquer motivo. Agora, eu tenho uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a gente sempre fala, eu e Fabiola. E mesmo de repetições familiares, toda família tem segredos. Toda família tem um tio que aconteceu com tal coisa, um avô, uma tia, uma avó, uma mãe. Toda família tem suas questões, gente. São seres humanos tentando vir para cá e evoluir e crescer juntos. Então, aqui não cabe nenhum tipo de julgamento. Toda família tem. Então, quando a gente vê que tem essas repetições, os segredos da família, não necessariamente a gente precisa aceitar e concordar com coisas hediondas ou com coisas que a gente não concorda, que ferem nossa ética, que ferem... Mas, toda vez a gente frisa aqui, para vocês entenderem bem, para fazerem esse exercício, depois tomar um tempo quietinho no seu canto sagrado da sua casa, respirar e ver o que na sua família você pode integrar. A intenção, como é que a gente sai disso? Tá. Como é que eu resolvo, então? Tem excluídos, tem coisas que eu não gosto, tem tio, tem vó, tem mãe, tem padrinho, tem bisavô. Como resolver isso? Claro, a melhor saída mais rápida e mais eficaz é procurar um profissional e fazer uma constelação, porque aí a pessoa te ajuda a fazer, não só a perceber o campo, como a resolver. Mas tem coisas que dá para a gente fazer no nosso canto sagrado, da nossa casa. É simplesmente, primeiro de tudo, é reconhecer. É verdade. Aquela tia foi considerada uma tia louca, nunca mais eu falei dela, eu não sei nem o nome dela inteiro, não tenho ideia onde ela foi parar, se morreu, o que aconteceu com ela. Então, reconhecer que sim, existe uma situação de exclusão. Porque muitas vezes fica velado a foto da Margarina, né? Todo mundo tira foto lindo. O pai que vem uma vez por ano tira foto lindo, como se isso fosse a realidade. Então, observar de verdade e reconhecer é um primeiro passo. O segundo passo é fluir a aceitação e dizer sim a essa situação. É devolver a dignidade, a integridade, o respeito àquela pessoa, independente do que ela tenha se tornado. Isso, internamente, volta à nossa primeira frase, minha e de Fabiola, da live. Eu não preciso fazer um outdoor e fazer um programa de televisão para dizer... né, Patrícia? Eu te amo, me desculpe. Exato. Porque muitas vezes você não ama nada. Não é que você quer casar com a pessoa, concordar com aquela falta de ética ou de moral ou qualquer outra coisa, ou com aquele vício. Mas, independente de você concordar, independente de você ter uma relação próxima, é dentro de você reconhecer e dar a dignidade do lugar daquela pessoa naquele sistema. É disso que se trata. E é isso que faz milagre. É isso que o Bert Hellinger diz e traz. Isso é o princípio da constelação, para virar a chave e trazer uma transformação que às vezes você diz, nossa, é um milagre. Porque é dentro, entende? Então, o simples fato de você reconhecer aquela pessoa, assim,
sei lá, roubou uma terra de alguém, ou escolheu uma opção sexual diferente, ou que tem uma doença ou um vício, sim, ele é meu padrinho, ele é meu bisavô, ele foi com todas as escolhas que ele teve, com todo o destino que ele teve. Porque isso não nos Sim, pertence. E a gente não tem como mudar. Não tem como sim. mudar o que já foi. Então é muita arrogância a gente ficar julgando aquilo que as pessoas fizeram ou passaram. Eles fizeram e passaram aquilo que eles puderam na época. A gente Ponto. até fala, né, Patrícia, que é respeitar o destino da pessoa, porque todos nós temos os nossos destinos, Exato. E as as escolhas, escolhas né? que foram feitas, né? É Exato. exato. A gente tem que Exato. respeitar. E Então, essa. ressaltando, sabe, Patrícia, assim, no caso das crianças, dos abortos, por exemplo, provocados ou não, é dar um nome, não é? Que essa criança ela tenha um nome, ela tenha um significado, uma existência, porque todos nós temos um nome. Ah, Fabíola, mas infelizmente eu tive uma criança e ela faleceu nas primeiras horas de vida. Sim, mas ela veio ao mundo. Olha a grandeza dessa criança que proporcionou aquela mulher e aquele homem ser um pai e ser uma mãe. Talvez o destino dela fosse só esse, fazer com que no nascimento fosse acrescentasse nesse momento a existência de um pai e de uma mãe. Pronto. E Exato. ela cumpriu a missão, não é? Mas E não assim, nos cabe julgar, né, Fabio? lógico que não, claro que Entende? não. A E não questão é. excluir. Ah, não, nasceu morta, esquece. Não, ela Exato. veio ao mundo, ela faz parte, pertence a essa família. Exato. Exato. Não é? Então, tanto a exclusão como a culpa são coisas que não levam a gente a lugar nenhum, muito pelo contrário, elas paralisam. Então, o Exato. convite da nossa live de hoje, é um tema muito profundo e daria para a gente aprofundar e conversar isso muito mais. Mas a gente, como já está daqui a pouco encerrando, qual é o convite? É de tudo que a gente falou para variar, né? A gente traz muitos exemplos para que cada um possa se identificar o que a gente faz na nossa vida. Quando eu dou mais atenção para um filho do que para o outro, quando eu fico o tempo todo só na crítica. Então, toda vez, muita gente chegou depois, eu aconselho que escute bem do comecinho, porque bem no começo foi, talvez, a conceituação, a premissa é muito importante, né? Sim. Então, lembrar que exclusão é quando a gente tira o afeto. A gente Sim. retira o afeto, retira a integridade, retira a dignidade daquela pessoa. Muitas vezes a gente continua convivendo com ela o resto da vida. E o que é pior ainda é se fazendo de lindo. Mas a relação já está um horror, o afeto já está um horror e não existe mais essa conexão. Existe só uma aparência para tirar foto. Então, é observar que situações a gente está fazendo isso na nossa vida. O convite a cada um de vocês é observar isso. E se você identificar alguma situação que isso esteja acontecendo, ok, faça esse exercício de fluir, reconhecer, falar, puxa, até hoje realmente eu fiz isso, ou eu soube disso e nunca honrei, e primeiro reconhecer, depois fluir a aceitação e devolver a integridade e a dignidade daquela pessoa. Onde ela está? É dentro de você. Talvez, assim, fisicamente não aconteça nada, mas de você fazer esse movimento dentro. Conte depois para mim e para a Fabiola que milagres ou que com energia. A gente está mexendo com energia. A própria leveza. Sim. Então, se você faz isso dentro de você de verdade, a partir da tua integridade, isso reverbera e isso vai fazendo mudanças que parecem milagres. É por isso que às vezes você diz, nossa, mas em uma semana engravidou é um milagre, já fez tudo quanto é exame, está 10 anos trabalhando nisso. Não é milagre, você desbloqueou uma energia que estava vinculada nessa tristeza e nessa escassez. Quando você abre isso... Exato. Energia pesada. Exato. Né? Quando você tem essa consciência e você libera isso e diz, não, eu a partir de hoje reconheço, trago a dignidade àquela situação que foi vivida, etc, etc. E escolho andar para frente, fazer diferente, faz.
Lembrando... Então, o que a gente quer... Só um segundo, Fabíola, eu já te passo. O que a gente quer, eu e Fabíola, é receber de vocês nesse assunto, que é um pouco mais denso e mais profundo, a gente quer receber notícias boas. Mudanças, pessoas de fichas, insights que vão caindo e coisas que aconteceram, sabe? A ciência diz, nossa, aconteceu, foi coincidência. Não existe coincidência, né, Fabíola? A gente quer saber tudo. Verdade. Lembrando, né, Patrícia, a título até para que as pessoas realmente fiquem com essa pulguinha atrás da orelha e observe com mais carinho o que está sendo excluído, que às vezes até inconscientemente, não é? A gente, não, mas isso não era comigo, isso era coisa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu avô, enfim. Mas a gente acaba que absorvendo essa exclusão. E é uma frase bem tradicional, né? Que tudo aquilo que a gente repele, ela retorna, ela repete inúmeras vezes. Enquanto alguém não olha para essa questão da exclusão, isso vai se reverberando para as próximas gerações. Alguém vai se identificar com esse excluído ou essa questão excluída até que isso seja visto e incluído, não é, com muito afeto, com muito amor, com muito respeito nessa família, nesse coração. Então, observe com carinho. O que é que você está excluindo que está te travando o fluxo, a questão da abundância, da prosperidade, aonde você está represando essa energia. Abra-se, não é? Abra-se para o mundo. Exato, e o Mel que está dizendo que ele tem muitas notícias boas, você pode nos escrever depois que a gente quer saber, viu? E eu estou vendo aqui muita gente agradecendo, muito agradecida, que está pela primeira vez e que adorou, obrigada Vivi, obrigada a todos. E é isso, gente, o convite, a gente quer muito saber notícias, porque a gente gosta das notícias boas. Então, é observar a hora que a gente se desvincula disso, e é isso, atenção nas coisas de herança, atenção nas coisas de como a gente trata, porque isso faz muita diferença. Verdade. Então, queridos, agradecer muito a presença de cada um, muito. É um assunto um pouco mais denso, e se precisarem de outras conversas ou esclarecimentos, escrevam para mim, telefonem, escrevam para a Fabíola, telefone, que a gente está sempre em sintonia e sempre disponível. Então, um beijo muito grande, muito agradecida pela presença dos que estão aqui e dos que assistem depois sempre. Exato. E terça-feira que vem nós estamos aqui de novo, nem lembro agora o assunto, porque está lá no nosso, mas estaremos aqui. Exato, mas terça-feira estaremos aqui conversando, batendo papo de novo, e convidem seus amigos e venham participar. Exato. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês, e qualquer dúvida, vocês sabem como nos achar, mande um direct, entre em contato comigo, com a Patrícia, que nós temos o maior prazer em trazer esses esclarecimentos, essas elucidações que fazem toda a mudança na nossa vida. É questão de atitude, não é? Exato. E para aqueles que acham, a constelação é uma mágica, ótimo, venham ser mágicos conosco, é isso. Façam, experimentem para vocês poderem nos contar a mágica que a gente adora, né, Fabíola? A magia acontece quando nós estamos disponíveis para essa mudança, essa transformação de dentro para fora, não é? Nós não vamos mudar o mundo, mas a gente faz a nossa parte. E isso já tem todo um significado. Exato. Fabíola, amo você. Olha, eu nunca vi uma coisa tão deliciosa. Eu fico torcendo para chegar logo terça-feira. Delícia as nossas conversas. E eu amo quando a gente pode levar luz, expandir luz para que mais gente possa absorver e aproveitar. Bora crescer junto. Tá bom? Exato. Muito agradecida pela confiança e pela parceria sempre. Gratidão. De verdade, é meu agradecimento é pela nossa amizade. Isso sim é que é uma delícia. Sim, é verdade. E a todos que estão conosco, né? Exato, mas é da gente aqui todo dia, né? Muito bem. Ah lá, ó, eu estou vivendo um milagre. Muito bem, quero saber tudo. Um beijo e boa semana, minha gente. Tchau, gente. Até terça-feira. Muita luz para todos. Para todos.